Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional. Ectoplasmia e clarividência. Materialização de membros humanos. Podemos verificar a materialização de membros humanos pela primeira visão, pelo contato e pela moldagem desses membros. Primeiro, verificação da materialização dos membros humanos através da visão. A pouca luz que intencionalmente disponibilizamos durante nossas sessões permitiu-nos ver poucas manifestações. Disso já mencionamos os bosquejos de mãos luminosas e a formação de uma mão de substância sólida emanada do lado esquerdo do médium. Em outros casos, vimos uma mão materializada agarrar um dos abajures luminosos e iluminar ao mesmo tempo um rosto. Tudo isso fora do alcance do médium. Outras vezes víamos os abajures segurados, não pegados com a mão. Os dedos dobrados formulavam uma silhueta sobre a superfície luminosa. Na sessão de 20 de novembro, observei o seguinte fenômeno, ocorrido na segunda parte da sessão. Eu segurava a mão esquerda e o conde Júlio Potocki à direita. A vigilância era perfeita, entre outros fenômenos importantes que serão descritos oportunamente. De repente vi uma mão longa e fina, no final um braço que se formou às minhas vistas. Atravessou lentamente o círculo, passou na frente da média e foi tocar a senhorita Geller, que estava participando da sessão e se posicionava na minha frente. A mão inteira, o antebraço e o braço eram visíveis. Era uma mão de homem muito belo, o pulso fino, o antebraço e os braços revestidos por uma gaze branca com dobras longitudinais muito regulares. O médium usava paletó preto. Imediatamente após o contato percebido pela senhorita Geller, a mão desapareceu. Segundo, comprovação das materializações de membros humanos pelo contato. Se raramente vimos mãos materializadas, pelo contrário, por contato, as temos percebido com muita frequência. Esses contatos de mãos têm constituído, depois das luminosidades, o fenômeno mais frequente em nossas experiências com Franek. Eles foram notados em todas as sessões realizadas. Os contatos eram percebidos, sobretudo, pelos dois vigilantes, mas também, embora com menos frequência, foram percebidos pelos outros colaboradores. Quase sempre davam a impressão de mãos humanas. Eram mãos cálidas, com a temperatura normal das mãos vivas. Roçavam, acariciavam especialmente as mãos, braços, a cabeça dos experimentadores. Eram sempre contatos leves e suaves, nunca brutais ou violentos. Extraia as seguintes notas de minhas atas analíticas. Sessão de 8 de novembro. Eu estava segurando a mão direita da médium. Notei toques, carícias de dedos em meu braço esquerdo e na cabeça. Sessão de 11 de novembro. Mesmos contatos, especialmente na cabeça. Eu estava segurando a mão direita. Sessão de 12 de novembro. Percebo, além dos contatos habituais, o roçar de um véu em meu rosto. Eu estava segurando a mão direita. Sessão de 15 de novembro. Com vigilância perfeita descrita acima. As duas mãos do médium, a mão direita do professor Richer e a minha mão esquerda estavam juntas. Os dois vigilantes e seus colaterais perceberam os mais diversos contatos, geralmente de dedos e de mãos, além de roçar de um véu e contatos leves mal definidos. O professor Richer, em sua ata, observou o seguinte: 4 ou 5 vezes notei toques muito leves, como de uma criança pequena. Sessão de 18 de novembro, os contatos são percebidos imediatamente pelo professor Richer e pelo senhor Gramont. Vigilantes, outros experimentadores, embora distantes, perceberam os mesmos contatos. Sessão de 20 de novembro. A vigilância era feita pelo senhor Flammarion à direita e à esquerda de mim, e à esquerda por mim. Os contatos se multiplicaram sobre os dois vigilantes. O senhor Flammarion cedeu a lugar à esposa, que percebeu as mesmas sensações. Eis o que a senhorita Flammarion escreve sobre isto. Afirmo que durante todo o tempo que estive à direita do médium, nenhum só momento foi separado o dedo mínimo de sua mão direita, ou da minha mão esquerda, agarrado fortemente ao dele como um gancho. Meu marido foi tocado por uma mão invisível, primeiro no braço esquerdo, depois no ombro, quando estava à direita da médium. Quase imediatamente depois de me sentar em seu lugar, fui tocado por minha vez. Uma mão invisível correu pelo meu corpo, começando pelo lado esquerdo e passando muito rápido para o lado direito. Várias vezes tive a sensação de que uma forma se aproximava de mim. Sentia como ela chegava e me tocava. Na segunda parte da sessão, os toques pelo meu corpo recomeçaram. Percebi claramente que uma coisa invisível vinha
em minha direção. Uma mão passou pela minha cabeleira, mexeu os enfeites, não os pegou, mas se desempeteou completamente. Ao mesmo tempo senti batidas de baixo para cima sobre minha cadeira. Tive a sensação de que havia alguém à minha esquerda. Uma mão avançou arranhando a mesa, parecendo procurar algo. Insisto no fato de que antes de ser tocado, eu sempre percebi que algo ou alguém se aproximava. De modo que não me surpreendia, porque estava avisado do que iria notar um contato. Na mesma sessão, o conde Potok viu passar diante de seus olhos várias vezes uma mão, que depois apoderava-se da minha e a apertava amistosamente. Na sessão de 23 de novembro de 1920, assim como na sessão do dia 15, consegui ter as duas mãos do médico sob minha mão esquerda, e ao mesmo tempo a mão de outro vigilante. Reparei no seguinte: nessas condições fui tocado no braço esquerdo, na cabeça, por uma mão bem formada. Durante um bom espaço de tempo, em dado momento, uma mão agarrou meu braço e com muita violência puxou-o para trás, chegando a afastá-lo do contato do médio. As mãos materializadas às vezes manifestam-se de maneira diferente da vista e do contato. Na sessão de 20 de novembro, ao final, houve manifestações de ordem intelectual, das quais falaremos mais tarde. Tivemos algumas comunicações muito claras por meio de batidas, e em uma dessas comunicações fomos convidados a cantar. Em vista disso, cantamos a Marcelissa, a meia voz. Quando o primeiro estrofe terminou, houve sonoros aplausos dentro do gabinete, atrás do médio. Cada estrofe foi igualmente aplaudido. O mesmo fenômeno reproduziu-se na sessão a 27 de dezembro. 3. Moldagem de membros humanos materializados. Podemos obter uma prova formal objetiva com garantia absoluta da materialização de membros humanos pelo processo de moldagem em parafina. O procedimento é conhecido. Vê a Kazakov, Animismo e Espiritismo, e Delany, as aparições materiais. Nossas experiências diferem das dos nossos antecessores pelo fato de termos obtido a certeza da autenticidade metapsíquica das moldagens e de sua produção durante nossas sessões. Para isso, utilizamos um procedimento inédito de monitoramento e verificação. Sendo este capítulo de nossas experiências um dos mais importantes, a ele dedicaremos grande parte de nossa narração. Mas primeiro deveremos, como já fizemos em relação aos fenômenos luminosos, perguntar-nos de nossas impressões por meio da visão e do tato de órgãos materializados. Podem ser explicadas como o resultado de uma fraude. Nas condições em que operávamos em nosso próprio laboratório, protegido de todos os truques premeditados e de todos os conluios, só uma fraude era possível, aquela que já consideramos a substituição de mãos. Uma das mãos do médium habilmente liberada teria produzido todos os fenômenos. Já dissemos que a nossa vigilância sobre este aspecto era de tal natureza que nos satisfazia totalmente, mas admitamos não obstante a hipótese da mão liberada. Essa hipótese é insuficiente para explicar todos os fatos. Sem dúvida, os contatos eram percebidos principalmente pelos vigilantes nas proximidades do médium, mas às vezes ele também era percebido pelos adjacentes fora do alcance das mãos e dos pés do médium sentado. Além disso, os contatos percebidos pelo vigilante ocorriam simultaneamente, em muitas ocasiões, de forma que uma única mão não poderia tê-los produzido. Por último, a mão livre para agir teria de passar na frente da médium para tocar o vigilante mais distante dela, ou seja, o da direita se a mão esquerda é que está livre, ou o da esquerda se a mão que está livre fosse a direita. E esse movimento não teria passado despercebido, apesar de a luz ser fraca, quando vimos uma mão que atravessava o círculo na frente do médium. Essa mão não se parecia em nada com a dele. O braço e o antebraço estavam vestidos com um tecido branco de gaze, com longas pregas longitudinais, enquanto a médium vestia um paletó preto. Nesta ocasião, eu era justamente quem estava vigiando a mão esquerda da médium, e a materialização formou-se ao meu lado. Pois bem, eu tinha certeza absoluta de não ter soltado a mão que segurava. Devemos, portanto, declarar que os fenômenos observados não poderiam ser atribuídos à liberação de uma mão do médium. Em tais condições experimentais, a materialização de mãos deve ser considerada uma coisa inteiramente autêntica. Moldagem de membros materializados, experiências feitas no Instituto de Metapsíquica Internacional. Dissemos que a maioria de nossas sessões com o Sr. Franek Pluski foi dedicada à obtenção dos moldes de membros humanos materializados. Esses membros, tal como percebíamos pela vista, pelo contato, eram tão perfeitos que decidimos tentar obter uma prova documental deles
sob condições de vigilância e verificação indiscutíveis. Outro motivo nos decidir a fazê-lo. Em nossas experiências anteriores de materialização, não havia conseguido obter essas provas documentais. Todas as nossas tentativas de obter impressões de mão materializadas foram infrutuosas. Portanto, era indicado repetir essas provas com Franek em diferentes condições. Recorremos ao antigo procedimento da parafina fundida, amplamente descrito por Akizakov, animismo e espiritismo. Esse procedimento é o único que conhecemos que permite obter moldes muito rápidos e ao mesmo tempo completos. É também o único que se adapta bem às condições tão especiais de materialização metapsíquica. Os procedimentos são bem inferiores. O uso de substâncias plásticas, do negro, de fumo pode dar bons resultados, mas necessariamente parciais. O gesso não serve para isso, porque não se pode prever em que momento o fenômeno ocorrerá e porque o gesso endurece muito lentamente. Lembraremos em que consistem os moldes de parafina. Um recipiente contém parafina derretida flutuando em água quente. É colocado próximo ao meio durante a sessão. Pede-se à entidade materializada para mergulhar uma mão, um pé ou uma parte de seu rosto várias vezes na parafina. Quase instantaneamente o molde é formado exatamente aplicado ao referido membro. Este molde endurece rapidamente no ar ou em contato com água fria contida em outro recipiente próximo. Em seguida, a parte orgânica em funções desmaterializa-se e deixa uma luva em mãos dos experimentadores. Posteriormente é possível reter gesso na referida luva e retirar a parafina mergulhando-a em água fervente. Fica então um modelo que reproduz todos os detalhes da parte materializada. O arranjo usado por nós era de acordo com este método, mas não utilizamos a vasilha de água fria para o resfriamento dos moldes, a fim de simplificar e para a segurança na vigilância. Portanto, não tínhamos nada além de uma vasilha com água quente e parafina. Este recipiente era de cerca de 0,30 milímetros de diâmetro. 1 kg de parafina flutuava na superfície da água quente, formando uma camada de cerca de 10 cm de espessura. Na verdade, a vasilha era muito pequena e a quantidade de parafina também, o que gerava dificuldades e defeitos que devem ser evitados no futuro, como veremos adiante. O recipiente era colocado em um aquecedor elétrico, mas o calor da parafina era tanto que precisavam desligá-lo antes de iniciar as sessões. O resfriamento da parafina ocorria aos poucos, às vezes cedo demais. A partir de agora usaremos um aquecedor que dê uma temperatura moderada e constante. Vasilha e aquecedor foram colocados sobre uma mesa em frente ao médium, a 60 cm dele. Como dissemos, os experimentadores formaram uma corrente ao redor da mesa, e 2 deles pegavam, uma da mão direita e outra da esquerda de Franek. Uma fraca luz vermelha deixava ver a silhueta, sempre imóvel, do médium. Obtivemos no Instituto Metapsíquico Internacional 9 moldes no total, dentre eles 7 moldes de mãos, um de um pé e outro da parte inferior de um rosto, lábios e queixo. O último é de dimensão normal, os 8 restantes são menores do que o natural e parecem reproduzir as mãos de uma criança entre 5 e 7 anos. As moldagens eram feitas a pedido durante a sessão. Geralmente a operação começava depois de um tempo bastante longo, 20 minutos em média, e era muito rápido, 1 a 2 minutos, às vezes menos. Essa rapidez não deixa de nos surpreender, porque a parafina em temperatura ambiente não solidifica tão depressa. Parece, segundo o médico, que as entidades que operam podem modificar a vontade de temperatura do meio materializado e esfriá-lo consideravelmente para acelerar a solidificação da parafina com a qual entram em contato. Damos essa explicação tal como ela se produz, fazendo notar que as mãos do médium em transe frequentemente sofrem um esfriamento brusco considerável. A tênue luz que tínhamos não permitia observar inteiramente o fenômeno de viso. Suas faces eram seguidas pelo barulho da mão no líquido. A operação era realizada de 2 ou 3 tempos. A mão atuante era imersa no recipiente da parafina, saía com os dedos impregnados da parafina quente e vinha tocar as mãos dos vigilantes, mergulhando depois no recipiente. Após a operação, geralmente ficava depositada junto à mão de um dos vigilantes uma luva de parafina, ainda quente, mas já sólida. Obtivemos assim 2 moldagens. Na sessão de 8 de novembro de 1920, uma sessão, mais 2 na sessão de 11 de novembro, segunda sessão, uma apenas na sessão de 15, quinta sessão, 2 na sessão de 27 de dezembro, 10ª sessão, 2 na sessão de 31 de dezembro, 11ª sessão, última sessão. Iremos expor a seguir apenas nossas principais atas analíticas.
Sessão de 15 de novembro de 1920, quinta sessão. Durante esta sessão, quando pude, aproximei minha mão esquerda, que segurava a mão direita do médico, até fazer contato com a mão esquerda deste. Vigiava pela mão direita do professor Richer, do modo que eu notava 3 mãos sob a minha ao mesmo tempo, as 2 do médico e uma do professor Richer. Depois de cerca de um quarto de hora, houve claramente um respingar no recipiente da parafina. O professor Richer sente dedos encharcados em parafina quente sob sua mão direita. Um pouco de parafina cai em sua mão. As manifestações duram bastante tempo, cerca de 2 minutos, e temos a impressão de que são produzidas 2 moldagens. Nada disso. O médico parece cansado, aumenta a força da luz vermelha e ele acorda. Há apenas uma moldagem, é a mão de uma criança, a mão direita, com um índice esticado e outros dedos retraídos. A mão está completamente até o punho, há muita parafina pelo chão e nas roupas do médium. O peso que falta no recipiente é de 85 gramas e um molde pesa 25 gramas. Sessão de 27 de dezembro, 10ª sessão. A vigilância foi perfeita. O professor Richer segurava a mão direita e o conde Potok segurava a esquerda. Várias vezes ambos afirmaram: tenho bem segurada a mão direita, eu tenho bem segurada a mão esquerda. Após 15 ou 20 minutos, houve-se o respingar da parafina. As mãos que operavam encaminham-se cheias de parafina para as mãos do vigilante. Antes da sessão, o professor Richer e eu adicionamos um corante azul à parafina, que em massa apresentava um tom azulado. Isso foi feito com o maior sigilo, de forma a poder afirmar que as peças moldadas eram de fato constituídas pela parafina do recipiente e não preparados com antecedência, trazido por Franek ou qualquer outra pessoa colocada sobre a mesa por pré-digitação, a despeito da vigilância. A operação durou, como de costume, de 1 a 2 minutos. Foram encontrados 2 moldes admiráveis, de mão direita e esquerda. Da dimensão das mãos de uma criança de 5 a 7 anos. Esses moldes eram de parafina azulada. A tonalidade era rigorosamente igual à da parafina do recipiente. O peso da vasilha era, antes da sessão, 3,920 kg. O peso da mesma, depois de realizada, era 3,800, idem. Então faltava 120 gramas. Agora os 2 moldes pesavam 50 gramas. O resto representa uma quantidade significativa de parafina encontrada. Primeiro, no chão, ao lado do médico, quase 15 gramas. Segundo, no chão, muito longe do médico, a 3,5 metros, em local onde ele não podia ter ido junto ao equipamento fotográfico. Não raspamos o solo para pesar esta última parafina, mas havia muita, 25 gramas no mínimo. O médico não se aproximou deste local em nenhum momento, nem antes nem durante a sessão. Terceiro, por último, havia parafina nas mãos do médico, que os observadores não tinham liberado nem por um momento, e em 2 roupas. Se o leitor consultar as obras de Crawford, revista Metapsíquica, março a abril de 1921, veria que nossas observações concordam inteiramente com as dele. Em suas experiências de impressões em barro, após as sessões, assim como nós encontrávamos parafina, ele encontrava barro no chão. Na mesa, sobre os experimentadores, sobre o médium amarrado à cadeira, algumas partículas de barro eram encontradas até no interior dos sapatos do médium. Do mesmo modo, nós vimos parafina até nas roupas interiores de Franek. A concordância de nossas pesquisas é, portanto, notável. Sessão de 31 de dezembro, 11ª sessão. De acordo com o professor Richer, eu tinha decidido incorporar a parafina uma substância que é solúvel neste corpo, identificável por reação química. Depois de numerosas tentativas, ele escolhi a colesterina. Verti 5 gramas em parafina quente, cerca de 1.200 gramas. Apenas uma parte dos referidos 5 gramas era suscetível de se dissolver. Era o suficiente para se obter mais tarde a reação desejada. Fiz vários ensaios, retirando um pouco da parafina assim tratada, para reconhecer a presença da colesterina. Vi que a reação era evidente. Esta reação é a reação clássica. Consiste em dissolver um pouco de parafina em clorofórmio e em seguida adicionar ácido sulfúrico. Lenta e progressivamente é produzida uma coloração vermelha, que aos poucos vai se transformando em um pardo escuro. A parafina comum sem adição de colesterina não dá a coloração quando trata dessa forma. Tínhamos assim um meio seguro de saber se os moldes eram feitos durante a sessão com a nossa parafina. O testemunho de nosso sentido seria confirmado com certeza matemática. As manipulações foram feitas por mim imediatamente antes da sessão, em sigilo absoluto. A sessão foi verificada em 2 partes. A primeira se deu resultados insignificantes.
apenas algumas luminosidades e contatos. O médio estava muito cansado. Uma nevralgia dentária o fazia sofrer desde 8 dias atrás e o impediu de dormir. Após um intervalo de 20 minutos, o médio estava se sentindo melhor. Retomamos a sessão. O recipiente de parafina estava colocado sobre uma mesa retangular, cerca de 60 centímetros do médio. Vigilância perfeita verificada em voz alta várias vezes. Baixei a intensidade da luz vermelha o máximo possível para facilitar os fenômenos. De repente houve-se o respingar da parafina e esperamos ansiosos. Cai parafina quente projetada nas roupas dos experimentadores imediatos ao médio. O professor Issei, o Dr. Gelli e o Conde Potok. Sentindo-se o médio cansado, aumenta a intensidade da luz vermelha e vemos imediatamente sobre a mesa, entre o médio e o recipiente, duas moldagens. Uma é o pé de uma criança, admirável de pureza em seus contornos, atinge a extremidade superior do taço. O outro é o molde da parte inferior do rosto de um adulto. Distingue-se o lábio superior, o lábio inferior, a corvinha subjacente e o queixo com pelos. Existe como uma verruga no lábio inferior à esquerda. Examinamos cuidadosamente essas peças. Sua cor azulada é exatamente a mesma de nossa parafina, cujo tom azul eu havia acentuado antes da sessão. Verificamos também um fato que por si só prova o que foi realmente moldado em nossa parafina. A tintura azul que eu tinha colocado em exceção e não estava completamente dissolvida formava no recipiente sob a parafina caroços disseminados aqui e ali. Agora, no molde do pé, ao nível do terceiro dedo, encontra-se a presença de um desses caroços incorporado à parafina que se solidificou por cima. Tem a dimensão de uma cabeça de alfinete preta e grossa e azul escuro. O caroço é idêntico àqueles que restam no recipiente. Foi, portanto, levado pelo ectoplasma, envolto na parafina e incorporado no molde. Essa prova imprevista e não buscada é convincente. Por último, imediatamente após a sessão, separa alguns pequenos fragmentos das bordas do molde do pé. Eu os coloco em um tubo de ensaio, os dissolvo em clorofórmio. Acrescente ácido sulfúrico, a tonalidade vermelha característica. Na presença da colesterina, aparece aumentar e escurecer aos poucos. Faço um teste de comparação para a parafina pura e dá negativo. O líquido fica branco, o tom ligeiramente amarelado do ácido sulfúrico, amarelo devido à oxidação da rolha que fecha a garrafa, não se altera em nada. A prova, portanto, é absoluta. Os moldes foram feitos com a nossa parafina e durante a sessão podemos afirmar isso categoricamente. Apoiados não só nas modalidades experimentais, nas precauções tomadas e no testemunho dos nossos sentidos, mas também na presença da coloração azul idêntica nos moldes e no recipiente da incorporação acidental de um caroço de cor azul no molde do pé. E por último, uma reação que acusa a presença de colesterina, apesar de concordante, como pode ser visto. Antes da sessão, peso do recipiente da parafina 3,735 kg. Após a sessão, faltam 75 gramas. Os moldes pesam 55 gramas. Os 20 gramas que faltam correspondem à parafina encontrada em manchas abundantes nas roupas dos vigilantes, na manga esquerda do professor Richer, na manga esquerda do Dr. Gelli, na perna esquerda do Conde Potok. Todos, exceto o molde do rosto, representam as dimensões de membro de criança. O comprimento dos moldes de mãos é de 13 a 14 centímetros, a largura de 7 centímetros. São 4 mãos direitas, 3 mãos esquerdas e um pé esquerdo. Todos esses moldes são diferentes na posição relativa dos dedos e também, embora de modo menos apreciável, no tamanho. Os detalhes serão melhor vistos na fotografia e na descrição dos moldes de gesso. Todos os nossos moldes eram extremamente finos. As paredes medidas com um compasso não tinha mais de 1 milímetro de espessura em todas as regiões dorsal e lateral. Na região palmar tinha cerca de 2 e 3 centímetros de espessura. Havia caroço de parafina que provava que esta se havia acumulado sob a mão devido à ação do peso. A parede dos moldes era ainda mais fina em alguns pontos, até ponto de rachar espontaneamente durante a dessecação, produzindo finas brechas por onde fluía um pouco do gesso usado na fundição. Chamamos a atenção dos nossos leitores para a delgadez das paredes. Logo entenderão a importância desse detalhe. Nossos moldes são isentos de defeitos. Apresentam na base o nível do punho e no dorso da mão em um deles, regiões lisas e levemente encovadas, onde os detalhes da pele ficam borrados.
Esse defeito deve-se à invasão da água quente entre a mão operante e a camada da parafina na origem da luva. De fato, encontramos gotículas de água incorporadas à parafina em todas as regiões defeituosas. Nós mesmos reproduzimos defeitos análogos, fabricando luvas fictícias com uma mão de caucho, mergulhando-a em água sobre a parafina. Outro defeito que observamos em alguns locais é devido à sobreposição de várias camadas de parafina. Esses defeitos acontecem pelas duas causas seguintes. Primeiro, o recipiente da parafina era muito pequeno e, portanto, a dificuldade para a mão que opera mergulhar por inteiro de primeira intenção na parafina. Ela precisava, por exemplo, mergulhar em 2/3, sair do banho e mergulhar novamente para impressionar a região não impressionada na primeira vez. O segundo defeito mais grave, porque poderia levar à suspeita de ser usada alguma cola, deve-se à introdução de água quente entre a pele e a camada de parafina pelo orifício da luva. Isso vem do fato de que a camada de parafina que flutua na água não é profunda o suficiente. Este duplo erro técnico deve ser evitado no futuro, e principalmente por isso que o apontamos em particular. É importante em experiência desse tipo usar um recipiente grande e uma grande quantidade de parafina, 10 a 15 kg. Conservamos apenas um dos nossos moldes de parafina. Para fins documentais, os outros foram preenchidos com gesso e depois imersos em água quente, para desembaraçar de parafina um novo molde obtido e poder observar com atenção os detalhes. Essas fotografias são de tamanho natural e dispensaremos de fazer descrições de formas, dimensões e outras generalidades. Iremos apontar como detalhes importantes os seguintes. O molde figura 63. A posição dos últimos 3 dedos retraídos com o indicador ré merece nossa atenção e depois veremos o porquê. O molde figura 58 apresenta na face dorsal uma série de dobras longitudinais. Essas rugas na pele devido à extensão forçada da mão sobre o punho são notáveis sob diversos aspectos que examinaremos. Na face palmar, note-se a limpeza das linhas das mãos. O molde figura 64 na face dorsal permite ver todos os sulcos da pele. O mesmo acontece com o molde figura 54. Infelizmente, os detalhes são menos precisos nas fotografias do que nos moldes. Eles são suficientes para se ter a certeza de que estes últimos constituem uma representação perfeita da mão humana. Temos levado nossas investigações mais a fundo. Primeiro, verificaremos que esses sulcos e linhas não têm em comum com as das mãos do médio. Na mão direita do médio, a linha que os quiromantes chamam da vida é a chamada linha da cabeça, tem uma característica muito marcante. As duas linhas, então, claramente separadas em sua base por um espaço de 2 a 3 milímetros nos moldes. As duas linhas se confundem em sua base. As unhas não são semelhantes às do médio. O comprimento relativo dos dedos é diferente. Feita esta verificação, achamos interessante submeter algum dos nossos moldes ao ilustre chefe do Serviço Judicial de Identidade da Prefeitura da Polícia, Sr. Bailey, ao mesmo tempo que as impressões das mãos do médio e das minhas. Esse exame antropométrico, aliás, não tinha como objeto essencial uma verificação, que era superfluo pelo fato de os moldes serem de membros de crianças e não haver crianças entre nós. Achamos simplesmente útil saber claramente se o suposto processo ideoplástico em uma ação tinha conseguido reproduzir as impressões digitais do médio ou as minhas. O Sr. Bailey experimentou alguma dificuldade, porque as impressões das extremidades digitais nos moldes são menos marcados do que os sulcos cutâneos da palma da mão, principalmente da face dorsal. Além disso, foi necessário eliminar todos aqueles de nossos moldes que tinham os dedos dobrados, enlaçados, etc. Ou seja, a maior parte. Apesar dessa dificuldade, o exame antropométrico foi conclusivo. Não há relação alguma entre as impressões digitais do médio e as dos moldes. Eis a nota do Sr. Bailey, Prefeitura de Polícia, Serviço de Identidade Judicial, Laboratório de Química Biológica e de Química Física, aplicado às investigações judiciais, Palácio de Justiça, República Francesa, Paris, 1º de abril de 1922. Sr. Bailey, chefe do Serviço de Identidade Judicial, para o Sr. Dr. Geller, Avenida Daniel, número 8. O senhor fez-me entrega para efeitos de comparação de 4 moldes de gesso e, por outro lado,
de 2 impressões de mão feitas em folha de papel preparadas com negro de fumo e fixadas. Uma das fichas continha essa indicação, médio, e a outra a indicação Dr. Gelli. Marcamos os 4 moldes com a letra A, B, C e D. Em geral, estes moldes não apresentam extremidades digitais como padrão papilar claro o suficiente para permitir a identificação. Eis aqui as conclusões a que chegamos. A mão que produziu a impressão marcada com a identificação médio certamente não é a mão de onde vem o molde A, nem a mão de onde vem o molde C. Não podemos dizer nada sobre o molde B e D, que são defeituosos demais. A mão que produziu a impressão designada Dr. Gelli certamente não é a mão de onde veio o molde A, nem é a mão que produziu o molde C. Não podemos dizer nada sobre os moldes B e D. Por último, podemos dizer que o molde A não vem da mão que produziu o molde C, e que o molde B não vem da mão que produziu o molde D. Receba, Senhor, a expressão de meus mais distintos sentimentos. Baile. Novos moldes de membros materializados, experiência de Varsóvia. Os novos moldes que vamos apresentar foram obtidos pela mediunidade de Franek Kluski. Durante uma das nossas estadas em Varsóvia, setembro de 1921. Para evitar repetições em nossas exposições, pedimos ao leitor que consulte as experiências precedentes. O modo de operar é o mesmo. A vigilância do médico consistiu essencialmente em segurar suas mãos. Uma diferença que devemos apontar imediatamente é que essas sessões de Varsóvia aconteceram no aposento do médico e não em um laboratório científico. Esta circunstância lamentável, em princípio, qualquer que seja a confiança inspirada pelo médium, não tem importância no caso atual, pois a propaganda política. Uma diferença que devemos apontar imediatamente é que as sessões de Varsóvia aconteceram no aposento do médico, não em um laboratório científico. Essa circunstância lamentável, em princípio, qualquer que seja a confiança inspirada pelo médium, não tem importância no caso atual, pois os resultados obtidos trazem em si mesmo a demonstração de sua origem metapsíquica, como veremos. Os novos moldes apresentam as seguintes características. 1. Não tem nenhum dos defeitos indicados nas experiências anteriores. Recorde-se que o principal desse defeito era devido à infiltração e irrupção de água quente entre a luva de parafina e o membro materializado. Esse defeito foi evitado com o uso de um recipiente que contém uma fina camada de água e uma camada muito espessa de parafina flutuando sobre ela. Não havia, portanto, nos novos moldes nada que pudesse ter a aparência ou dar a ilusão de terem sido grudados. Eles eram claramente, sem discussão possível, feitos de uma peça só. 2. Os moldes eram extremamente finos. A espessura de suas paredes em todas as suas partes era inferior a 1 milímetro. A finura era tanto que, uma vez preenchidos os moldes como gesso, era possível ver os mais delicados detalhes anatômicos através da camada de parafina, comparável a uma folha de papel transparente. É verdade que o órgão materializado não mergulhou mais de uma vez, é muito rapidamente no recipiente. 3. Os detalhes anatômicos são todos eles extremamente precisos. As linhas da mão, os sulcos da pele deixaram uma marca tão perfeita quanto a de órgãos vivos normais. Nós mesmos fizemos a moldagem de gesso. Essa operação foi feita no laboratório do Sr. Libier Dzinski, e com a ajuda dele não foi nada fácil por causa da delgadez das paredes. O simples fato de segurar os moldes com cautela ou fixá-los com areia para preenchê-los com gesso foi suficiente para deteriorá-los em vários lugares. Sua fragilidade era tal que não se sabia como lidar com eles. Publicamos uma fotografia de cada um dos nossos moldes, descrevendo-nos, destacando as características essenciais. Os moldes são representados nas fotografias de tamanho real. Moldagem de 2 mãos entrelaçadas.
Reproduzimos apenas a região central das duas mãos do molde da parafina. A fina camada de parafina persiste no dorso de cada mão até o nascimento dos dedos. Observe-se a posição dos dedos entrelaçados e apertados entre si. A separação dos dedos vivos normais nessas condições é impossível. A menor separação teria rasgado o frágil invólucro de parafina. Outra observação, não menos importante, é a veracidade e precisão dos detalhes anatômicos. Os desenhos da pele estão claramente marcados. Após ter o procedimento, a operação de vazamento do gesso nas luvas, tivemos o desagrado de verificar que as extremidades digitais retraídas sobre a face palmar haviam sido preenchidos com ar e não atingidos pelo gesso. Os resultados disso foi um vazio nessas pontas. Portanto, nada tiramos do molde, além da maior parte da face dorsal. Moldagem parciais de mãos. As figuras 72 e 73 apresentam a face dorsal e palmar do mesmo modelo. A figura 74 representa o molde de dedos obviamente diferente dos anteriores. A forma das unhas e o do polegar não tem qualquer semelhança. As figuras 72 e 73 saíram parcialmente do molde, enquanto a 74 saiu completamente. Observar-se-á o seguinte: a extrema finura da camada de parafina conservada na base do molde 73. É possível ver através no polegar os detalhes anatômicos dos sulcos da pele, o formato da unha e na mão as linhas, as eminências, as linhas de separação dos dedos. Uma película de camada de parafina havia se separado em direção à região interna sob o dedo mínimo e os sulcos da pele apareceram muito marcados. Os detalhes anatômicos dos dedos estão completos nos números 69 e 70. A fotografia infelizmente reproduz mal os detalhes delicados. A posição retilínea em modos parciais do gênero nos mencionados possibilitaria talvez uma fraude através da moldagem, vazamento de uma mão viva, mas a extrema finura do envoltório de parafina é completamente contrária a essa hipótese. O leitor pode repetir a experiência feita por nós. Para tanto, é possível retirar a mão de uma luva de parafina se colocarem apenas os dedos, mas com a condição sine qua non de que a luva seja grossa o suficiente para ser resistente. Quando a luva é fina, é impossível removê-la a menor tentativa. A luva quebra e desmancha-se em pequenos fragmentos. Nova série de moldes. Uma série final de moldes foi obtida durante minha estada em Varsóvia em abril e maio de 1922 pela mediunidade do Sr. Franek Kluski. As sessões foram verificadas na sala de sua casa com as habituais precauções. Inspeção da sala do médico, a porta trancada por dentro, sujeição das mãos do médico. Meus principais colaboradores foram o coronel Okolowicz, o Sr. Stefan Osowicz, o Sr. Stanislav Gilski e a senhorita Ludomira Gerliak. Eu próprio sempre segurei uma das mãos do médico, tenho certeza da minha vigilância. Obtive 8 moldes, entre esses moldes há 4 que suscitam considerações especiais muito interessantes. Não vou falar sobre isso, portanto, neste artigo. Molde de 2 mãos com os dedos cruzados. É de se observar a nitidez dos detalhes anatômicos. O cruzamento dos dedos é muito apertado, de forma que a separação de mãos normais do molde da parafina seria impossível sem quebrá-los. Esses duplos moldes são de particular interesse do ponto de vista do monitoramento e verificação. Várias categorias de possíveis fraudes são eliminadas em bloco. Por exemplo, é claro que tais moldagens não podem ser atribuídas à fraude por parte do médico durante a sessão, uma vez que ambas as mãos estão vigiadas. A liberação de uma das mãos não teria sido suficiente. É igualmente difícil atribuir a fraude a qualquer um dos participantes. Em todas as nossas sessões, formamos a corrente de sorte que aquele que tivesse estado em conluio não teria sido capaz de soltar as mãos para trapacear. Teria sido necessário para isso a cumplicidade de 2 companheiros adjacentes. Certamente permanece a hipótese de fraude concebível, a de preparar um molde duplo com antecedência. Não usamos em Varsóvia o procedimento de vigilância absoluta que tínhamos usado no Instituto Metapsíquico, mas fazemos observar como teria sido complicado e difícil
esconder um objeto tão volumoso e tão frágil. O sucesso total das experiências anteriores, nas quais foi utilizada a vigilância absoluta, é para nós, nas experiências presentes, uma garantia de lealdade. De resto, obtivemos esta prova inédita. Tivemos a grande satisfação de ver operar as mãos quando eram moldadas na parafina. As ditas mãos eram iluminadas por pontos luminosos localizados nas pontas dos dedos. Passeava devagar diante dos nossos olhos e mergulhava no recipiente de parafina, balbuciava por um instante, uma fração de minuto. Saía igualmente luminoso e finalmente vinham depositar o molde, ainda quente, ao lado de uma das minhas mãos. O conjunto da operação era muito rápido, no máximo 2 minutos. As materializações defeituosas. No período pré-científico da ectoplasmia circulava apenas 2 opiniões sobre o fenômeno. A dos espíritas e a dos anti-espíritas. Ambas as visões eram simplistas, igualmente inconscientes e ingênuas. Segundo a primeira, as materializações eram pura e simplesmente materializações de espíritos. Os espíritos retiram do médium uma porção de substância orgânica para se manifestar por alguns momentos, em carne e osso, como quando estavam vivos. Segundo a outra opinião, as manifestações foram pura e simplesmente o resultado de uma fraude dos médios ou uma alucinação dos experimentadores. Por longos anos, este dilema, materialização de espíritos ou ilusionismo, prevaleceu e dominou em quase todos os lugares. Foi uma causa permanente e deplorável de confusão, mal-entendidos e erros, e atrasou e comprometeu por algum tempo o desenvolvimento da metapsíquica objetiva. Quando Crookes deu a conhecer suas observações hoje clássicas, causou quase tanto escândalo entre os espíritos ao deixar de proclamar decisivamente que Kate King era um espírito, quando entre os adversários deles ao afirmar a autenticidade de fenômenos tão formidáveis. O duplo escândalo repetiu-se após as experiências com Linda Gazera. Stanislawa e Eusápia Paladino. Certas materializações produzidas por esses médios às vezes assumiam de fato aparências desconcertantes, como faces planas, contornos e formas anatomicamente muito defeituosas. Os próprios experimentadores em Moda Oshorowitz e os numerosos observadores de Eusápia Paladino, tendo adquirido por sua observação e vigilância a certeza objetiva da autenticidade dos fatos, não conseguem explicar as modalidades inesperadas. Depois sobrevieram os trabalhos do professor Richer, da senhorita Bison e de Notsky com Eva C. E o escândalo a que me referi anteriormente atingiu seu pleno desenvolvimento. Os detratores mais ardentes de Eva C. foram certos espíritas ou psiquistas que não entendiam nada diante da aparência primordial do fenômeno. Se o raciocínio, confessado ou não, era sempre o mesmo. Não podem ser materialização de espíritos, portanto é fraude. Na realidade, a mentalidade desses espíritas... Só um minuto. Não podem ser materializações de espírito, portanto é fraude. Na realidade, a mentalidade desses psiquistas que podemos qualificar de primitiva, não poderia conceber a existência da substância amorfa. O envio de organização, obviamente, era mais fácil proclamar a fraude do que tentar entender. Por outro lado, como a concepção de ideoplastia ainda não estava vulgarizada, a hipótese de fraude parecia comprovada quando foi percebido que certas formas fotografadas por Imoda, por Notsky e pela senhorita Bison apresentavam traços de semelhantes personalidades conhecidas ou com personagens que aparecem em quadros ou desenhos. Essa época já parece ser muito afastada de nós. A metapsíquica fez tábula rasa das velhas ideias recebidas ou preconcebidas, observando os fatos ou deduzindo suas primeiras leis, sem permitir que a explicação transcendental mística intervenha. Chegou a 2 noções concretas: a de ectoplasmia e a de ideoplastia. Essas noções devemos a termos atualmente. Quando tivermos tirado o máximo partido possível dessas grandes e amplas hipóteses de estudos, poderemos, e somente então, tentar ir mais alto e mais longe em nome dos fatos.
Sob nenhum pretexto devemos correr o risco de cair no erro que apontei antes, erro que é difícil evitar quando não se está familiarizado com os nossos estudos. Quantas vezes já tive de refutar argumentos como o seguinte: o que significam estes fenômenos de movimento de objetos, de contatos ou de materializações esboçadas? Pergunta. Nada acontece de transcendental, são manifestações pueris. O que é pueril é esse raciocínio. O que importa não é o ato metapsíquico realizado, mas a realidade em si mesma desse fato, desse ato. O que aparece ser considerado na telecinesia e na ectoplasmia é o prodigioso problema biológico e filosófico que expõe, e não as modalidades, qualquer que sejam, de sua manifestação. A mudança de lugar de um objeto não tem qualquer importância em si mesmo, mas o fato de ser feita sem contato com os órgãos normais do médio é, pelo contrário, de uma importância sem igual. O mesmo pode ser dito dos outros fenômenos metapsíquicos. Seu interesse prático é insignificante, ao menos no estado atual da ciência. Seu interesse teórico é prodigioso. Não devo terminar meu estudo das modalidades dos membros materializados se apresentar diante de documentos tão perfeitos quanto os procedentes modelados de materializações defeituosas. Disse-á acaso: que interesse podem oferecer às formações ectoplasmáticas mal conseguidas? Pergunta. Esse interesse é duplo. Primeiro, tais formações são altamente instrutivas, fornecem-nos informações precisas sobre a gênese e a organização das materializações mais perfeitas e complexas e nos permite perceber o processo das primeiras. Segundo, ao contrário do que acredita a opinião vulgar, as materializações defeituosas estudadas como método são, em muitos casos, inteiramente opostas à hipótese de fraude. Esses dois pontos são os que irei considerar. Primeiro, as materializações defeituosas são altamente instrutivas. Elas têm sido a base da teoria ectoplasmática. Elas deram o conhecer todos os graus, todas as fases do maravilhoso processo, a exteriorização da substância, seja no estado de vapor, seja no estado de líquido ou sólido, os ectoplasmas amorfos, os pseudopóides metapsíquicos, formações que permitem atuar à distância como membros suplementares e temporários, as alavancas psíquicas de Crawford, as materializações esboçadas, achatadas, fragmentárias ou lacunares, as variações no volume, o peso ou a forma, variações que ocorrem em poucos instantes, às vistas dos experimentadores, os rudimentos que às vezes persistem nas formas acabadas como testemunhas da organização primitiva. Em uma palavra, a maior parte dos nossos conhecimentos sobre a ectoplasmia não foram adquiridos por meio de materializações perfeitas e completas, mas por meio de materializações esboçadas ou defeituosas. Segundo, o exame metódico das materializações defeituosas é, ao contrário da opinião vulgar, oposto à hipótese da fraude. De fato, ao considerar a hipótese da fraude como única explicação para o fenômeno mediúnico, é importante se ter em conta a psicologia e a mentalidade do médico que prepara e executa essa fraude. Os médios, durante o período pré-científico da ectoplasmia, não podiam deixar de compartilhar a opinião geral assim exposta, porque, repito, na época não havia outra. Na hipótese de sinceridade na parte dos médios, eles necessariamente precisavam acreditar na materialização dos espíritos. Na hipótese de uma impostura, eles precisavam logicamente se esforçar para reproduzir, na medida do possível, coisas de espírito materializado e não outra coisa. Sob tais condições, nenhum médico poderia ter concebido por si mesmo a ectoplasmia propriamente dita. A ideia de simular a exteriorização de uma substância amorfa jamais os teria assaltado. Eles nunca teriam produzido aquelas surpreendentes manifestações polimorfas, de substância semelhante ao epíplo, de franjas no meio das quais um dedo balança ou um rosto ou uma mão é bosquejado. Tudo isso para um médico que quisesse enganar, tendo em sua intenção simular uma manifestação de um espírito. Tinha que parecer absurdo, não podia, repito, nem mesmo ter a menor ideia daquilo. Seja bem entendido, não pretende dizer que um médium de má fé não poderia ter tentado simular as aparições com artifícios como gases sobre um suporte qualquer, máscaras ou desenhos. Quer dizer simplesmente que certas materializações defeituosas não poderiam ser imaginadas por eles, e que certas imperfeições ou anomalias das formas materializadas provam não a trapaça, mas a boa fé.
Esse raciocínio aplica-se apenas à fase pré-científica da ectoplasmia. Desde que a noção de ectoplasma tem sido vulgarizada, os sujeitos mediúnicos, aqueles pretensos como tais, puderam naturalmente ter a ideia de simular o fenômeno elementar. Porém, mais uma vez, essa ideia não poderia ser, para nenhum médium, uma ideia espontânea diante das descrições feitas pelos homens de ciência. Para dar a entender bem o meu pensamento sobre as materializações defeituosas, citarei alguns exemplos escolhidos dentre os meus documentos pessoais, deixando para o leitor consultar as publicações de Imoda, Oshowitz, Senhorita Bison, Dr. de Notsky. Irei recordar em primeiro lugar que, com a medioeva, a maioria das produções ectoplasmáticas são claramente defeituosas. Além disso, a originalidade, a abundância e a variedade dos ectoplasmas amorfos obtidos com este médio são características. Tudo isso era inesperado. Para um médio totalmente ignorante da questão científica, como Eva é, e empregando de ensinamentos espíritas, as manifestações ectoplasmáticas eram inconcebíveis. Pode-se objetar que na época em que foram observados, em 1918, os livros da Senhorita Bison e Notsky já haviam aparecido e, consequentemente, Eva estava a par da questão. Isto é perfeitamente certo, mas desde o início de sua mediunidade, os mesmos fenômenos idênticos foram descritos e fotografados pelos citados experimentadores. A descoberta da substância amorfa primordial foi uma imensa surpresa para eles. O que eles buscavam obter eram materializações completas, como aquelas de Crookes. O aparecimento do ectoplasma amorfo ou polimórfico foi uma revelação para eles. Por outro lado, as numerosas fotografias de formas materializadas mostram frequentemente o caráter incompleto, lacunar, defeituoso do fenômeno. Rostos mal esboçados, rudimentos do cordão ectoplasmático original, que figura sobre esses rostos, etc. Esses efeitos são incompatíveis com a hipótese de uma fraude a partir do desenho preparado por Eva. De fato, admitida essa hipótese, eles têm um caráter de um absurdo evidente, como o médio, totalmente ignorante das ciências naturais, poderia ter a invenção de fingir, por exemplo, um rudimento? Pergunta. Vou agora apresentar ao leitor algumas fotografias de peças vazadas defeituosas, obtidas pela mediunidade do Sr. Franek Kluski, e que se prestam às considerações análogas. O molde figura 86 é anatomicamente defeituoso. A mão está mal formada e o punho é largo demais. É um bosquejo, porém existe em partes quase perfeito nesse bosquejo. Observe-se o mesmo molde de perfil. O polegar é um polegar humano. A anatomia geral, a unha, as rugas da pele não deixam nada a desejar. Certamente o molde desse polegar é o de um polegar vivo e não de um simulacro. Acho muito instrutiva a característica da reunião no mesmo documento das partes anatomicamente acabadas e partes grosseiramente bosquejadas. A figura 88 e 89 prestam-se a observações idênticas. A face dorsal está apenas esboçada, mas a face palmar, sem ser perfeita, já apresenta as principais características anatômicas das mãos vivas. As mesmas considerações podem ser aplicadas à figura 90 e 91. Esses grandes moldes são absolutamente defeituosos. O punho e a base da mão não têm forma e são grossos demais, nem sequer são esboços artísticos. São tentativas fracassadas. Do mesmo modo, mas mesmo nesses documentos tão defeituosos, existe aqui e ali regiões onde encontramos a anatomia viva e determinada. Quando, por exemplo, os dedos desse jeito são examinados, serão encontrados os sulcos característicos da pele na segunda falange, do índice e do médio. Por último, os moldes 93 e 94 também se prestam às mesmas considerações. São bosquejos grosseiros, mas neles é encontrado em alguns lugares o traço de tecidos vivos. Se o leitor observar atentamente os documentos aqui apresentados, não há dúvida de que ele será da nossa opinião, que é a seguinte: os defeitos dessas materializações não provam de forma alguma a fraude, e sim o oposto. Qual é então a causa desses defeitos? Pergunta. Nosso conhecimento adquirido em metapsíquica nos permite percebê-lo imediatamente, uma vez que a ectoplasmia é função
A. De uma exteriorização dinâmica e material do médio. B. Da organização ideoplástica dos elementos exteriorizados. Se compreender-se A como devem ser raras as materializações perfeitas. Constitui em poucos segundos um organismo biologicamente completo. Criar vida é um esforço metapsíquico enorme e que raramente pode chegar a um resultado perfeito. É por isso que a grande maioria das materializações apresenta um caráter incompleto, fragmentário, lacunal, defeituoso. As formações raramente são outra coisa, além de bosquejos mais ou menos acabados, de mãos, rostos, organismos. Mas nesses bosquejos, quase sempre há a marca do gênio criativo, a manifestação da vida. Nestes esboços ergue-se diante de nós o véu, em sua esplêndida beleza, do enigma da vida universal, as relações de ideia e da matéria, Na ciência, na filosofia da ectoplasmia, reside o grande segredo e o grande mistério, a revelação do conhecimento supremo, fruto divino até agora vetado aos mortais. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, Ectoplasmia e Clarividência.